Papo de Luta. Vamos jogar logo a charge do Davi para começar, Léo? Olha aí, ó. O indígena invadindo a divisão dos meio pesados, derrubou aí o primeiro estátua do Blachowicz, e aí tem o Ankalaev, Jiri Prohaska, mais à frente o cinturão, né, cara, que ele pode conquistar talvez um recorde aí, 7 lutas, né, já deu 2 cinturões do UFC, o médio e o meio pesado. Vamos ver, vamos falar disso já já. Antes, queria a análise do Carlão da luta. Você deu a vitória também, né? O Bravo também concordou contigo. Deu a vitória no round 2 e 3 para o Poatan. Virada incrível. O único que teve polêmica, falou polêmico, foi o próprio Blachowicz, né? Pô, não entendi muito bem o Blachowicz ali, achando que foi roubo. Não entendi muito bem qual foi a visão dele da luta. Ele achou que aquela queda ali no final fosse mudar o rumo da luta, uma queda onde ele deu a queda e não progrediu, não trabalhou, não puniu, ficou ali dormindo ali em cima do Poatan, nada fez. E os socos conectados que ele recebeu e os golpes que ele foi recebendo. Eu não entendi muito bem o que o Blachowicz falou logo após a luta. Realmente eu entendi. Geralmente ele tem uma boa consciência de luta, inclusive contra o Ankalaev, ele até se sentiu muito incomodado com o empate e viu que o Ankalaev foi melhor do que ele, inclusive, né? Enfim, mas em relação à luta, ao confronto, não vi polêmica nenhuma, não, a não ser essa, das palavras do Blachowicz pós-luta. O que eu vi foi o Poatan conseguiu sobreviver ali a tempestade inicial, teve calma. Outro ponto importante que vale ressaltar, além, obviamente, da tranquilidade do Poatan ali numa situação de risco, né, onde ele conseguiu defender ali o estrangulamento. O que eu vi, tá? Aí, tecnicamente falando, eu vi o Blachowicz errar tecnicamente. Ele insistiu com o triângulo na cintura quando ele deveria espalhar o frango. Caso ele espalhasse o frango, eu acho dificilmente o Poatan iria sair daquela posição, mas ele não o fez. Ele preferiu ficar numa posição mais de segurança, que era o triângulo, onde ele fica ali nas costas, né, o cadeado, onde ele ficava mais mochilado. E o Poatan teve competência para respirar, defender e evitar o pior, que seria a finalização. Passou a tempestade, minha preocupação, eu até falei durante a transmissão, que seria o Poatan ficar cansado, né, se desgastar com as defesas, se desgastar aquele jogo mais luta de grappling e voltar cansado para o segundo round e o Blachowicz conseguir repetir a dose. Mas o que vimos foi o contrário. O Blachowicz ficou muito cansado, e o Poatan veio mais atento, conseguiu ali desferir o maior número de golpes, os golpes mais poderosos, com mais valor, ganhou o segundo, ganhou o terceiro round. Né, o Blachowicz muito cansado, muito desgastado, perdeu ali a aproximação, perdeu ali a velocidade, recebeu muitos golpes, ficou mais preocupado em se defender do que atacar, e foi isso que eu vi, né? Méritos do Poatan, do treinamento que fez, que foi um treinamento bem feito, né? Visto que, principalmente a parte física, ele perdeu um pouco de velocidade, isso aí é algo que me surpreendeu assim negativamente em relação ao Poatan. Ele perdeu um pouco de velocidade, eu achei que ele não fosse perder, porque ele já lutou nessa categoria, no kickboxer, né? Mais pesado e com muita velocidade, mas ele perdeu um pouco de velocidade, talvez por estar há um bom tempo só fazendo camps, perdendo muito peso, né, na categoria dos médios. É o primeiro camp que ele faz dos meio pesados, talvez ele tenha sentido isso, né, uma readaptação, o organismo se ressente, ainda mais quando você está ficando mais velho, então talvez, por mais que ele tenha feito um camp tranquilo, com menos perda de peso, o corpo ainda está voltando ali a entender ali aquele peso todo, não pode ser isso, no que tange a luta, né? Obviamente ele fica aí com 100 quilos normalmente, no off-season. Cara, mas então ele teve esse ponto positivo que eu gostei do Poatan, foi o preparo físico, tá? Eu acho que ele tá muito lutando na altitude ali, estava muito bem preparado fisicamente. A experiência dele, a frieza dele já é algo habitual dele, já é um perfil dele, né? Até um traço psicológico. O Poatan é frio, né? Ele tem uma frieza,
Ele não se emociona muito na luta, ele é frio, isso é muito importante, principalmente quando você está passando por momentos de dificuldade, tempestade, e isso o ajudou muito, né? No primeiro round. No resto, ele conseguiu lutar bem, aproveitou o fato do adversário estar muito cansado. O Blachowicz cansou muito, aí pode ser a altitude, pode ser a idade, né? A gente tem alguns pontos a serem colocados numa análise um pouco mais direta e fria sobre o Blachowicz. Ele conseguiu no primeiro round se impor, mas depois ele caiu muito de produção, o que foi bom para o Poatan, que estava muito bem preparado fisicamente e conseguiu colocar o jogo em prática. Como eu bem falei, ele apesar de ter perdido velocidade, ele conseguiu ali conectar bons golpes, conseguiu controlar a distância a seu favor, usar sua boa envergadura e seu conhecimento acima da média na trocação.